Eu saúdo os amados com a graça e a paz de Jesus Cristo. Nós estamos mais um domingo, né, com essa distância social, essa separação, enclausurado. Estamos na dependência de Deus. Deus vai prover tudo do melhor para nós. Hoje, mais um dia, vamos estudar a palavra. Deus tem dado uma palavra de conforto para o nosso coração, uma palavra que vai edificar nossa alma, porque Ele fez com os homens do passado, Ele faz conosco também hoje. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, o teu lar, tudo que tu colocas as mãos, o Senhor possa estar abençoando. Amém, queridos? Vamos orar então, né? Deus, hoje, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, guiado pelos Teus passos, guiado pelo Teu doce, querido Espírito Santo, guiado pela Tua mão benéfica, Tua mão benevolente, a Tua mão dadivosa. E hoje, Senhor, nós queremos, Senhor, mais uma vez, exaltar Teu nome, glorificar a Ti, porque Tu és o nosso Salvador. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós aqui somos forasteiros. A nossa pátria não é essa. A nossa pátria é a Nova Jerusalém. E nós estamos a caminho. Em nome de Jesus Cristo. Hoje nós queremos dizer a Ti muito obrigado, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nós temos hoje uma palavra, está lá em Isaías 6. Isaías 6. A visão de Isaías. A palavra de Deus diz assim: o ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as asas de seus, as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dela, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, tirada do altar, com a sua tenaz. Com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Irmãos, Isaías, ele vivia num tempo difícil, num tempo que estava o povo em pecado. E Isaías, morreu o rei Uzias. E ele era parente do rei Uzias, ele era primo do rei, ele tinha um cargo. Agora, tudo para ele se arruinou. E ele era um homem que não estava de acordo à vontade de Deus. E toda aquela nação estava em crise política, estava em crise econômica, a economia estava em decadência, na presença do governo tinha desfalque. Isaías então enfrentou também um tempo de muita crise, como nós hoje estamos enfrentando.
E Isaías, ele disse, agora morreu o rei, a nação está desse jeito, com crise para tudo que olhamos, e ele disse, a solução é eu ir para a casa do Senhor. E ele foi para a casa de Deus. Chegou lá, quando ele estava lá de joelho orando, pedindo para Deus o que ele ia fazer, ele viu os anjos, chegaram os anjos. E a Bíblia fala aqui que a casa se encheu de fumaça. As bases do limiar se moveram e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. A casa se encheu da glória de Deus. A fumaça significa a glória de Deus. E o que Davi falou? Aliás, Isaías falou. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Irmãos, quando nós reconhecemos que nós temos pecado, estamos distanciados de Deus, estamos longe da santidade de Deus, nós temos a visitação do nosso Deus. Nós temos a visitação do Espírito Santo de Deus. E ele disse, estou perdido. Para onde que eu vou agora? Aí fora está cheio de corrupção, ele fala. Vocês podem ler aqui o texto que fala que o povo estava corrupto, os governos corruptos. E ele disse, para onde que eu vou agora? O rei que me dava um apoio morreu. E o que eu vou fazer agora? Que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, queridos, aqui Isaías reconheceu que ele estava em pecado. E a Bíblia fala que ele foi tocado pelo anjo do Senhor. Hoje nós estamos vendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Quantos óbitos, quanta mãe sem os seus filhos, sem poder fazer o seu enterro, sem fazer uma despedida, dar um adeus. Quanto desemprego, meus irmãos. Quantos pais de família perguntando o que eu posso fazer agora? Minha empresa mandou embora, outros, a empresa faliu e não pode mais empregar. Quanta tristeza, quanta angústia. No governo está lá um caldeirão fervendo, com discussões, com briga, em vez de se preocupar com a nação, com o povo que está doente, que os hospitais estão lotados. Eles não estão preocupados, eles estão preocupados em discussão, em brigas, em calúnia, um caluniando o outro, um acusando o outro. Não, lá onde nós elegemos os governantes, eles não estão preocupados com a nação. Eles estão aqui só pensando em roubo, corrupção, que nós agora nós não temos mais ouvido nada. Mas tem muita coisa encoberta. Tem muita coisa encoberta. Foi delatada Petrobras, foi delatado
quantas corrupção que foi delatada, quanto suborno, quantas coisas que foram descobertas, mas tem coisa encoberta ainda. Tem coisa encoberta. E eles não se preocupam. Os governantes não se preocupam. Era a mesma coisa no tempo de Davi, de Isaías. Davi foi um rei honesto com Deus. Cuidou da nação. Davi foi um rei que protegeu o povo. Guerreava a favor do povo. A Bíblia fala que quando ele entregou o governo dele para o filho dele, Salomão, a Bíblia é bem clara que diz que tinha repouso por todos os lados. E agora, nós vimos aqui, Isaías deparou com essa calamidade. Isaías deparou com essa barbaridade. Era a crise na política, era evidente, a crise na economia, a crise no templo, na igreja, era crise familiar, era crise para todos os lados que olhava. E ainda mais, ele era um homem, estava no pecado. Mas, irmãos, quando nós reconhecemos, mais uma vez eu repito, os nossos erros, as nossas falhas, o nosso pecado, Deus entra em ação. Deus entra em ação. E Isaías foi purificado ali. Foi perdoado os seus pecados. E nós podemos ver que ele diz lá em Isaías 26, ele diz, no 3, Tu, Senhor, conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é um Deus e uma rocha. Aí ele estava confiando no Senhor, que o Senhor ia estabelecer a paz naquele país, o descanso naquele país, que tudo ia reinar em paz. Daí você pode ler o livro de Isaías, é maravilhoso o livro do profeta Isaías. Aí tem mais um profeta. Irmãos, o que está acontecendo na nossa nação, isso aconteceu nos tempos bíblicos, quando a Bíblia era escrita. Isso, as coisas só se repetem, elas não são novas. Aqui Abacuque, quase no final do Velho Testamento, Abacuque, ele depara também Até quando, Senhor? Clamarei eu. E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e há litígios se suscitam
por estas coisas a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Irmãos, tu tens visto nesses dias isso aqui que nós estamos lendo, irmãos. As mesmas coisas. Nós temos clamado, Senhor, olha lá a injustiça nos que comandam a nossa nação. Olha lá, Senhor, a corrupção. E Senhor, mostrando a iniquidade, a opressão. O Senhor está mostrando. E Abacuque diz, e a violência estão diante de mim. E há contendas, e nós temos visto contendas, discussões. Ele diz, por causa destas leis se afrouxa. Por causa destas leis se afrouxam e a justiça nunca se manifesta. A lei está... Ele diz, quando é que tu vai acertar esse povo com as leis? Elas estão frouxas, Senhor. Elas estão frouxas. E diz que o perverso cerca a justiça, cerca o justo. E a justiça é torcida. Em vez de os magistrados, a justiça, os governantes, os governos, os prefeitos, cuidar do povo, eles estão fazendo as coisas tudo errada. Eu estava ouvindo, prendendo prefeito por causa da... faturando além do que os utensílios, os materiais para o coronavírus. Em vez de eles deixarem e cuidarem do povo, eles estão faturando além, porque agora não precisa, né, de licitações. Então, queridos, nós estamos na mesma situação que o povo do passado passaram. Violência, quanta coisa, quanta destruição. E tu não estás vendo, Senhor? Ele diz, e por essas coisas a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Irmãos, mas não precisa temer, porque o Senhor está vendo tudo isso que Ele viu no passado. Ele viu com Isaías, Ele viu com Abacuque, Ele está vendo as nossas necessidades nos nossos dias. As injustiças, as infâmias, em vez de cuidar do povo brasileiro, eles estão de costas viradas, meu Deus. Eles não estão preocupados, porque eles estão lá com o seu bom salário, que lá não tem falência, né, para eles, lá não tem desemprego para eles, e eles não se colocam no lugar do necessitado. Mas Deus está vendo tudo isso. E Ele diz que não é para nós temer. Deus sabe que somos humanos e Ele quem nos criou. E sabe que temos medo. Ele sabe que nós enfrentamos horas de medo. Ele sabe, porque por isso Ele
falou aqui na palavra de Deus mais de 365 vezes: não temas. Todos os dias nós podemos dizer: eu não vou temer esse dia. Porque nós estamos vendo essas calamidades, essas barbaridades. Aqui no Brasil não tem isso. Aqui no Brasil nós não temos guerra. Nós não temos guerra. Não temos derramamento de sangue. Aqui no Brasil nós temos esse sossego. Nós estamos só vendo esses desavenças, essas calamidades na nossa pátria brasileira. Mas, irmãos, isso vai passar, irmãos. Vai passar porque passou para os homens da Bíblia. Abacuque era o profeta, né? E ele disse: meu Deus, a lei está frouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque os perversos cercam o justo e a justiça é torcida. Mas aí ele diz, finalizando, vocês leem lá, né, porque é pequenininho, e leia tudo que estava se passando na época de Nabucodonosor, né, em Judá. Daí ele diz, para aqueles que estavam temendo ao Pai, aqueles que estavam temendo a Deus, ele diz, no 17, daí ele diz, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Então, queridos, o que nós vamos fazer nesses dias difíceis? Nos alegrarmos no Senhor. Porque aqui Abacuque, ele enfrentou, vocês podem ler e decorar esse texto aqui, decorar. Ele diz, por que me mostras as iniquidades e me faz ver as opressão? É o que nós temos visto, né? O pecado, a iniquidade e a opressão, oprimindo os pequenos, né, meus irmãos? Oprimindo os pequenos, as manicure, os cabeleireiros, os catadores de papel, os pequenininhos, tudo oprimido. Tudo oprimido. As academias, enfim, os pequenos. Porque os grandes, vocês podem ver nos noticiários aí, eles estão doando milhões para comprar máscara, para comprar
Abacuque, ele convida, ele diz, ainda, porque não está acontecendo, né? Não tem seca que não dê o fruto, né? Nós sabemos que aqui em Curitiba nós estamos passando por uma estiagem. Mas aí onde produz os alimentos, Deus tem mandado chuva. Vocês têm percebido isso? Porque ele diz aqui, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produz o mantimento. Mas nós temos visto que Deus tem cuidado, até lá no Nordeste, quando lá sempre a gente vê aquela seca de 2 anos, de 3 anos, não tem acontecido. Deus está dando mantimento. Não é para nós nos desesperar. Eu estava vendo uma notícia que aqui no Paraná, aqui na redondeza da capital, os agricultores eles estão vendendo mais do que antes. Vendendo mais do que antes eles vendiam. Toda a lavoura deles, todas as hortaliças, todas as verduras, tudo aquilo que eles têm produzido, eles têm vendido. Eu estava escutando o noticiário. O produto da oliveira minta, e nos campos não produz o mantimento, e as ovelhas da manada sejam arrebatadas do aprisco, e no curral não haja gado. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor. Louvarei o Senhor, ainda que não tenha, porque nós temos, graças a Deus, nós aqui, como eu tenho observado, Curitiba está uma estiagem, mas aí pelos Campos Gerais e pelo norte e noroeste tem chovido, para que a lavoura dê, Deus cuida. Ele diz, eu todavia me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, nós temos que nos alegrar, porque não vai faltar nada, e nós somos salvos, irmãos. Nosso nome está escrito no livro da vida, nós somos salvos. Nós estamos de passagem aqui, e Deus não vai deixar faltar nada para nós. Nós vamos morar no céu, e enquanto nós não morar no céu, Ele prometeu que o passarinho não plantava e não fiava, não fazia roupinha para eles. Mas não faltava nada para o passarinho. E quanto mais tu, homem, que tens que um dia prestar conta com Deus, com a tua alma, Deus vai deixar? Não vai deixar. Ele não vai deixar faltar. Então, nosso Deus não vai deixar faltar para nós. Não vamos inquietar o nosso coração. Não vamos temer. Ele cuida de nós. Ele sabe que nós somos humanos. Eu vou repetir o que eu acabei de falar aqui atrás. Ele sabe que nós somos humanos. E Ele que nos criou. E Ele sabe que nós temos nossos medos. Então, por isso que Ele antecipou e deixou mais de 365 vezes, não temas, uma para cada dia, e ainda sobra, não temas, o ano inteiro. Então, queridos, vamos olhar para o céu, vamos erguer os nossos olhos para Deus, vamos
fazer como fez Isaías. Vamos fazer como fez Isaías. Ele quando chega lá no 46, no 43, e vai indo, ele vai falando, né? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Isaías está falando, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Ele diz, não temas, porque eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo dos meus olhos, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida. Irmãos, o Senhor entra na guerra por nós. Ele cuida de nós. Nós estamos passando no fogo agora dessa luta de coronavírus. É um fogo. Nós temos visto muitas pessoas, amigas nossas, sofrendo. Eu recebi uma notícia, lá onde a minha irmã está, a Eunice, é longe daqui. E é uma cidadezinha bem pequenininha. Tem prefeitura, tem hospital, tem bastante recursos na cidade, mas é uma cidade pequena. E longe, ela fica isolada, essa cidade. Daí dizendo que tinha um com a doença do coronavírus e 8 que foram detectados a enfermidade. Estão em pânico naquela cidade, mas cidadezinha pequenininha. Estão em pânico lá. Mas Deus vai estar lá cuidando deles, como está cuidando de todo o nosso país. Vamos estar orando, vamos estar clamando, profetizando a bênção da libertação, da cura. Eu falei para algumas pessoas, fazer o carnaval, para não infectar o Brasil. Eles não deram ouvido. Carnaval, festa mundana. As autoridades não, porque entra dinheiro, né, irmãos? Corre dinheiro. E olha aí ó, o que aconteceu. Rio de Janeiro, São Paulo. Ali, as blasfêmias contra o Senhor, né, nesse carnaval. E nós, então, irmãos, agora estamos pagando um preço, todos juntos, todos nós juntos pagando o preço da desobediência, do pecado, como disse aqui o Nabucodonosor, aliás, Abacuque falando que estavam frouxas as leis, tão frouxas as leis, a justiça diz,
porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Então, queridos, nós temos visto tudo isso acontecendo, mas nós vamos confiar no Senhor. Vamos esperar em Deus. Como eu falei ali atrás, nosso Brasil está passando por essas horas difíceis, mas aqui nós não temos o que nos outros países nós vimos, as tristezas, as desgraças, as coisas horríveis. Família, Ele não vai abandonar, porque nós cremos na palavra de Deus. Aquele que crê, ele é abençoado. Não vamos temer. Não vamos temer porque Davi não temeu. Davi não temeu. Ele confiou no Senhor. O Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Em quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E quem temerei? Daí no último versículo, o 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifica o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então, não precisa ter medo, irmãos. Né? Mais uma vez aqui, não terei medo. Né? Então, queridos, fica com essa palavra para te passar essa semana. Né? Isaías 6, do 1 ao 7, Abacuque 1, 4, 3, 17. E assim nós confiamos nessa palavra que Deus deu para nós nessa noite. Amém? E o mais certo é a nossa salvação. Jesus está voltando. Vamos orar a Deus. Deus, nessa noite, Senhor, Tu falasse conosco através de Isaías, Pai. O tempo de Isaías é o mesmo tempo nosso, Pai. Uma mortandade de gente, muitas pessoas morrendo, Pai. E os nossos grandes, Pai, que é para cuidar, estão lá, Senhor, em discussão, brigando. E não se importam com o povo brasileiro, meu Deus. Não se importam com os pequeninos, Pai. Paizinho querido, olha para a nossa pátria brasileira, olha para a nossa nação, Senhor. Como Tu olhasse no tempo de Isaías, Senhor. Como Tu olhasse no tempo, Senhor Jesus, de Abacuque. Eles, Senhor Jesus, clamaram a Ti, buscaram a Ti e disseram, Senhor, que eles iam se alegrar em Ti, mesmo que tudo estivesse, Senhor Jesus, ó Deus, desabando, mas eles iam confiar em Ti. Nos ensina a confiar em Ti, Senhor. Por favor, Pai, nos ensina, Senhor, e provê tudo quanto nós precisamos, porque Tu és o provedor, Tu és o Jeová Jireh. Dai-nos, Senhor. Domingo passado, meu Deus, eu preguei sobre o sono. Que Davi estava perseguido pelo filho dele. Estava perseguido por Absalão.
as nossas vidas, Senhor, e fez palmilhar a terra. Estamos esperando a tua volta, Senhor. Estamos esperando, Senhor Jesus. Se a morte nos tragar, moraremos contigo. Se o céu se rasgar, nós voaremos ao teu encontro. Em nome de Jesus Cristo, abençoa a tua igreja, Senhor. A cada servo teu, Senhor. A cada filho teu, Senhor. Abençoa as crianças, os jovens. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, olha para os médicos, olha para Paizinho querido, para as médicas, para os enfermeiros, as enfermeiras, os oficiais da saúde, Senhor. Olha para cada um que trabalha e perde a sua vida cuidando dos outros, Pai, que está morrendo médico, enfermeiro por causa dessa pandemia. Cuida, Senhor Jesus, da nossa nação, da nossa pátria brasileira. Cuida, papai. E olha, Senhor Jesus, lá, Senhor Jesus, no governo, Senhor, no palácio do governo. Olha, Senhor Jesus, para aqueles magistrados, ó Pai, para os senadores, para os ministros. Senhor, a nossa nação, Senhor. Tu manda, Senhor, que nós oramos pelos governos. Está lá, Senhor, o apóstolo Paulo aconselhando a Timóteo, que é para orar, Deus, abençoar, mesmo que eles não estão sendo corretos, mas o Senhor vai tomar providência. Isso é ação tua, Senhor, não é ação nossa. Nós só estamos, Senhor Jesus, obedecendo a tua palavra, orando por eles, entregando eles na mira dos teus olhos. Dai-nos uma semana de vitória, de paz, de alegria. Dai-nos, Senhor Jesus, para que nós possamos, Senhor Jesus, te glorificar, mesmo não tendo tudo o que nós precisamos e queremos, mas nós vamos te glorificar, porque a tua palavra nos ensinou essa noite. Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, ainda que o produto